Bom dia a todos vocês que nos assistem através da TV Secal, através do nosso Facebook Ser Luz, Raio de Luz, Facebook Secal, Web Rádio Portal da Luz, Espiritismo, Centro Espírita Seara de Jesus e Ediluz. Sejam todos muito bem-vindos a este domingo de muito sol, com uma energia muito boa, para estarmos aqui com uma alegria muito grande, junto com o nosso querido amigo Eugênio Eustáquio, que nos brindará com a palestra hoje, que o assunto é Amai-vos e Instruí-vos. Estamos aqui também com a nossa querida trabalhadora da casa, a irmã Salete, né, que vai fazer a nossa prece de abertura. O Eugênio é colaborador do Centro Espírita Meimei e Casa de Chico Xavier, onde está nesse momento e nos brindará com sua palestra. Ele é presidente da Associação Municipal Espírita de Pedro Leopoldo e palestrante também. E foi organizador do livro Registros Imortais. Então, com muita alegria, vamos então agradecer também ao CECAL, né, que é o Centro Espírita de Estudos Caminho da Luz, que nos propicia essas lives através da sua TV Secal. O nosso Centro Espírita é Raio de Luz, é localizado em Florianópolis. Então, vamos iniciar a nossa palestra, pedindo que a nossa querida amiga Salete faça a nossa prece de abertura. É com você, amiga. Bom dia a todos. E vamos orar, então. Senhor Deus, Pai de tudo, de todos, Senhor das nossas almas, nesta manhã ensolarada, linda de sol, nós pedimos, Senhor, não por nós, porque nós só temos a te agradecer, nós pedimos por este planeta, por esta humanidade, que todos possam ser envolvidos neste calor radiante do sol, que possam receber as bênçãos sublimes do teu amor infinito. Que a humanidade neste momento receba, principalmente os governantes, aqueles que têm o poder de mudar, aqueles que têm o poder de fazer o bem, de seguir os teus ensinamentos, que eles recebam os fluidos benéficos das energias deste amor. Pedimos também, Jesus, e ao Mestre amigo, que coordena todo esse planeta, que neste momento todos os corações que estão conectados conosco em seus lares, tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um, e que todos possam ser envolvidos e que todos recebam essas emanações. Oramos também por toda a nossa natureza, que sempre nos envolvendo, nos alimentando, nos renovando com seus fluidos vitais. E assim, Senhor, nós pedimos que a luz e o amor envolvam o nosso irmão e que ele possa transmitir o seu conhecimento, que certamente acrescentará muito ao nosso dia a dia, à nossa jornada que estamos vivendo. Pai de infinita bondade, com amor, com respeito, nós pedimos a permissão e pedimos a proteção para que possamos iniciar a palestra de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Salete. Então, agora vamos passar a palavra para o nosso amigo Eugênio, diretamente da Casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. É com você. Bom dia a todos. É com alegria que nós aqui estamos, agradecendo esse convite do Raio de Luz para que estivéssemos juntos nessa manhã de domingo. Agradeço a todos que estão conosco e também por essa data que nos foi informada pelos companheiros da casa, e é uma data que elegeram como especial para relembrar
comemorar e incentivar a leitura, uma homenagem ao senhor Orlando Seara, que, com muita dedicação, promoveu a organização da biblioteca, o incentivo ao estudo na casa, e que eles guardam com muita alegria e com muita responsabilidade essas orientações. Daí até a escolha do nosso tema, do Amai-vos e Instruí-vos. E nós vamos ver que o livro, né, ele é fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades, como a gente vê na história, né? E para o nosso crescimento intelectual. Ele permite o ser humano registrar fatos importantes de sua história e repassar tais fatos às sociedades posteriores, atuando como um vetor de conhecimento. Então, o livro sempre é esse vetor do conhecimento, né? Mostrando a nossa história, trazendo os conhecimentos coletivos, as experiências individuais, a ciência, enfim, nos trazendo os recursos do aprendizado. E nós não podemos esquecer também, até a Silvana comentava antes de estarmos no ar, sobre a questão das leis divinas, que sempre vieram, né, chegaram até nós, pelos médios de cada geração, de cada época, e que nos é instrumento e instrução para o crescimento do espírito. Nós vamos começar, para não ir muito mais atrás, Moisés, né, nas 3 revelações que Kardec pondera para todos nós, né? Que é a primeira revelação de Moisés, que trouxe essa ideia do Deus único, mas antes tivemos os profetas, né, os outros profetas, que recebiam esses ensinamentos do alto. Tivemos o advento do Cristo, que estabelece para nós uma nova era, uma nova época que vivemos até a atualidade, ele como governador, né, do nosso planeta. Tivemos essa ampliação, digamos, essa revelação através dos espíritos na organização que Kardec nos traz, como ele fala mesmo, retirando o véu daquelas incompreensões que nossa intelectualidade, o nosso coração ainda não podia perceber, nos trazendo o Consolador que já era prometido por Jesus. E tivemos, na atualidade, o Chico Xavier, que recebeu tantas leis através da sua obra, e outros médios que trabalham incessantemente, nos trazendo os conhecimentos necessários ao espírito através da obra espírita. Aqui levou a André Luiz, através do Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita, ter aquela lição perante o livro, né? Divulgar por todos os meios lícitos livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção de Jesus. Ele fala, a biblioteca espírita é viveiro de luz. E Paulo nos recomenda, né? Examinai tudo e retende o bem. Está lá em Tessalonicenses, essa fala de Paulo. Então, a gente vê a importância, né, do trabalho espírita como estudo. Daí a recomendação do Amai-vos e Instruí-vos, né? E o Espírito da Verdade nos traz como um mandamento maior, quando ele nos diz o seguinte: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade. Paris, 1860. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Eu fiquei lendo essa passagem, a gente vai ver a preocupação, né, que o Espírito da Verdade nos traz da instrução para o crescimento intelectual, mas o amor vem primeiro.
E essa ideia, né, da vida após a morte, nós vamos ver, olha a evolução que nós tivemos em pouco tempo, né, através da obra espírita, da instrução, da palavra de Jesus mais clareada para todos nós, como a compreensão desta realidade, dessa verdade, que ele fala que todas estão contidas no cristianismo, progrediu, né, da nossa geração. E ele coloca aqui uma coisa bem interessante, que Jesus venceu o mal, né, que os homens carregavam. E nós temos que ser vencedores da impiedade. Eu estava pensando, o que seria isso, né? É a desumanidade, é a nossa necessidade atual, é sermos mais fraternos mesmos, né? Para que nós consigamos penetrar nessa regeneração tão sonhada, né? O desapiedado, ele não se interessa pelo outro, pela dor do outro, né? Ele pode até não causar, mas ele é indiferente. E a indiferença é um dos graves erros que às vezes a gente comete e não nos faz aprender a amar. Então, por isso, né, que eu dizia alguém, aquele que ama está à frente de quem sabe. Então, o amor, ele nos leva a caminhos que nós crescemos mais rápido. Então, o conhecimento é o estímulo para que o amor brote com mais clareza, não a sabedoria. Ser sabido não faz o espírito melhor, né? Nesse entendimento. Só depois que a sabedoria, na utilização dos conhecimentos adquiridos, se torna em amor. Não é assim? E isso fica bem claro para nós, na nossa apresentação, foi falado sobre a obra que nós organizamos, chamada Registros Imortais, que são testemunhos e lições trazidas do Grupo Meimei nas reuniões de desobsessão que Chico participava, né, pela condução do Arnaldo Rocha, que era o esposo de Meimei. E tem uma lição nesse livro que não é uma psicofonia do Chico, mas uma psicofonia do Geraldo Benício Rocha, muito carinhosamente chamado por todos nós de Major, que era o cunhado de Meimei. E esse espírito, no nosso entendimento, na nossa análise, que é bem clara a lição, ela é longa, não vou ler a lição aqui, mas era um amigo que retornava a conversar com Chico sobre a conduta dele perante a doutrina. E trazendo todo um testemunho, né, da necessidade do estudo, mas principalmente do amor. A lição chama Amizade e Lição, né? Está datada de 5 de junho de 1958. O nosso amigo é o Afonso de Azevedo. Ele fala muita coisa sobre a vivência dele como espírita, como escritor, como trabalhador na seara espírita, mas ele chegou no plano espiritual com grande dificuldade. E ele fala por que ele teve essa dificuldade. Ele diz o seguinte para Chico, nessa reunião: não tínhamos o evangelho na alma, tínhamos a doutrina na cabeça. O espírito cheio de pretensão, de sabedoria, mas a alma como um alforje vazio. Quer dizer, ele não se evangelizou no sentido do conhecimento que ele adquiriu, né, ser aplicado de acordo com as instruções de Jesus no Evangelho. Então, ele chegou com muita ciência, podemos assim dizer, né, muita pretensão, muito saber, mas a alma como um alforje vazio, ela não foi aquecida pelo Evangelho, né? Então, ele chegou lá numa condição de necessitado. E qual foi o trabalho dele? Um estágio na casa espírita como espírito, aprendendo a viver e vivenciar o Evangelho na assistência fraterna aos sofredores, porque aí ele foi aplicar, né,
sabiamente aquele conhecimento adquirido através do trabalho amoroso de socorro aos sofredores. Aí que ele deu esse testemunho mais tarde, falando por que da presença dele ali naquela casa. E a doutrina espírita, no seu aspecto, como nos esclarece Kardec, né, de ciência, filosofia e religião. Então, nós temos esses pilares. A base é a ciência e a filosofia, que aponta tudo para a religião, que é a sublimação daquilo que a gente vai adquirindo nas experiências na Terra. Nós temos o quê? A evolução. E quando a gente busca ciência e uma filosofia, buscando a religação com o Pai, com o mais alto, com a espiritualidade, aí os nossos esforços vão crescendo, vão se sublimando. Então, a ciência e a filosofia, nós transitamos na área do conhecimento. E todo ele apontando para o alto, que seria o ápice, né? Para a religião, que significa essa religação com o mais alto, com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, é o nosso esforço. Porque inteligência, nós fomos dotados pela misericórdia divina, né? Então, o nosso esforço, dessa questão que Kardec nos coloca, é para aplicar isso numa direção mais superior, o que às vezes não acontece, né? Nós transitamos na base o tempo todo, ficamos só no terra a terra, como a gente costuma dizer, e não ampliamos, não evoluímos essa aplicação do conhecimento em favor, né, de vetores mais altos da espiritualidade. E Emmanuel, no livro O Consolador, é perguntado a ele uma coisa bem interessante. Se a filosofia é a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra. É uma pergunta que é feita. Se ela representaria essa interpretação sintética. Então, Emmanuel responde para nós, né? Realmente, ela constitui a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhes os princípios, até que, unidas uma à outra, indissoluvelmente penetra o ato divino das verdades eternas. Olha que explicação, né? Interessante e que explica esse triplo aspecto da doutrina, né? Que é realmente um esforço coletivo, né? Porque ela trata da evolução do ser, né? E essas impressões, ou essas equações, como ele diz, que são montadas, vão fecundar os princípios espirituais, ou seja, vai a partir dali brotando as questões espirituais, até que chegue um momento, né, que elas estejam unidas uma à outra, para que possamos realmente entender a proposta divina da nossa existência, né, da nossa espiritualidade. Então, é esse esforço que nós temos que ter, porque muitas vezes a gente busca o conhecimento, a ciência e a filosofia, que a gente fala a nossa filosofia de vida, só apontando para a Terra, para a nossa vida aqui. E a recomendação é justamente o contrário. Uma unida à outra tem que apontar para o mais alto. Então, é o nosso esforço com o conhecimento adquirido, e isso tudo é que vai nos fazer penetrar as verdades divinas. Aí é estabelecimento do amor, do bom sentimento, né? Que é a proposta que o Evangelho de Jesus nos traz. Então, nós transitamos aqui com muitos estímulos para que nós nos ingressemos, né, nessa proposta evolutiva. Aqui a gente fala de moral, de ética, de caráter, né? E é bom a gente ver que a filosofia é que vai estabelecer essas condições para que a gente possa aplicar melhor os conhecimentos, né? Então, a ética é a parte da filosofia que dedica aos estudos dos valores morais e princípios ideais do comportamento humano, significa aquilo que pertence ao caráter. Então, nós temos aí os códigos de éticas da vida, né?
apesar do conhecimento, das leis que regem, ainda tem a conduta, que é nos convidando a uma conduta mais ilibada perante as nossas funções e ações na Terra. Ela diferencia um pouco do moral, porque a moral se fundamenta na obediência de costumes e hábitos recebidos, né? A ética, ao contrário, ela busca fundamentar ações morais exclusivamente pela razão. Então, aqui a gente entende também essa fusão da filosofia com ciência, ou pensamento renovado, né? Um pensamento mais claro sobre as consequências das nossas ações. Então, por isso que a gente fala, então, o fulano é tão ético, ele foi tão ético nessa situação, né? E a moral, segundo o Livro dos Espíritos, é fazer o bem e não fazer o mal. Isso aí que resume a moral. Se eu for para o caminho do bem, né, eu estou com a moral preservada, digamos assim. Se eu for para o caminho do mal, aí que eu estou infringindo. E isso tudo é regido pela consciência. Onde está Deus? Na nossa consciência. Então, nós podemos despertar esse penetrar o ato divino que Emmanuel nos fala, é despertamento da consciência, né? Quando a gente tem qualquer transformação, a gente sempre apela a isso, né? Eu agora estou mais consciente das consequências dos meus atos, né? E no Evangelho, no item obediência e resignação, Lázaro nos coloca o seguinte, uma observação. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou vício, que deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Olha que colocação, né? E ele ainda explica que a atividade intelectual, porque não é uma atividade coletiva, ela não é exclusiva, porque nós nos beneficiamos de todo o conhecimento, ainda mais na era atual que a gente vive, essa era da construção do conhecimento pelo advento, né, que nós temos aí da internet, que está tudo disponível de acordo com o interesse de cada um buscar o conhecimento. Nós estamos saindo da era da informação para chegar à era do conhecimento, porque informação muitas vezes não é conhecimento. Eu sou informado. Quando eu penetro naquilo e utilizo nessa projeção espiritual, eu vou adquirir o conhecimento que advém também, né, dessa vivência. E a indiferença moral é bem explicada, é o que nós estamos vivendo. Nós precisamos de nos moralizar mais para a aplicação de tanto benefício que nós temos hoje no mundo. Então, a gente vê aí a dificuldade, né, do momento em que todos nós abalamos o nosso coração, nessa guerra que se iniciou, e que nós temos que orar muito para que os homens despertem para essa condição humana, né, da impiedade. Nós temos que ser, como fala lá nessa instrução do Espírito de Verdade, nós temos que vencer a impiedade. Ou então é que fala a questão da virtude, né? É uma virtude que Lázaro coloca para nós. Então, eu fui buscar o que seria virtude, né? Então, a virtude, segundo o Evangelho do Espiritismo, Françoise Madeleine nos fala, né, que é o mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, são qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, a virtude é essa reunião de qualidades que, como no Evangelho explica, são as atitudes do homem de bem, né? E ele fala o seguinte, que as qualidades, elas precisam ser munidas, né, de um sentimento nobre, para que a gente seja virtuoso. Por isso ele recomenda o seguinte: afastai, porém, dos vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Ele coloca, então, a virtude, ela precisa ser desinteressada, ela precisa ser caridosa, ela precisa ser amorosa, senão perde todo efeito. Às vezes, uma boa ação
que a gente poderia chamar a pessoa de virtuosa, né? Desadorna tudo aquilo que a pessoa possa ter realizado quando a vaidade impera, quando o orgulho dirige, né? Então, a gente precisa estar mais desprovido, né, de um sentimento egoístico. Então, para ser virtuoso, nós temos que vencer esses sentimentos que ainda habitam o nosso coração, para que a gente seja um homem de bem. Como ele fala, ser bom é ser caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. São algumas das qualidades que teria o homem virtuoso. Interessante, eu li um livro, que não é espírita, mas eu achei ele com muita espiritualidade, até em minhas pesquisas de trabalho, de um empresário, que é o Luiz Tejon. Ele fez um livro sobre a sua superação, e o livro é cheio de espiritualidade. E eu vi uma citação dele, de um outro filósofo, que diz o seguinte: virtude é vontade da alma que leva a praticar o bem e evitar o mal. Então, praticar o bem e evitar o mal é o que nós vimos, a questão moral que está lá no Livro dos Espíritos. Então, a questão da moralização, que é a nossa necessidade atual, né? Sempre foi, mas agora, com o que nós já temos de bagagem, o nosso esforço pode ser mais efetivo, né, para essas conquistas. E ele fala o seguinte, que esse autor, esse filósofo, ele menciona como virtudes algumas posturas, que é a polidez, a fidelidade, a prudência, a temperança, coragem, justiça, generosidade, compaixão, misericórdia, gratidão, humildade, simplicidade, tolerância, pureza, doçura, boa-fé, o humor e o amor. E mais algumas outras que a gente vai lembrar. Então, eu achei interessante essa colocação, porque no Evangelho fala que uma virtude, normalmente ela bem vivida, ela cambeia outra, vai cambiar outras virtudes. Então, a gente passa a ter qualidades, né? E passa a ser virtuoso, porque a gente só vai recolhendo. Então, esses grandes almas que a gente cita foram pessoas virtuosas, porque reuniram muitas qualidades que fizeram-nos homem de bem. Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa, né? A gente vai escasseando de pessoas, né? Irmã Dulce. Os anônimos que a gente não conhece, tem muita pessoa virtuosa aí, trabalhando em silêncio. E o interessante é que esse autor é um filósofo francês que chama André Comte Sponville. Eu fui pesquisar quem era essa pessoa. Quando eu fui ver, essa citação que o Tejon faz no livro dele é de um filósofo ateu. Mas como que um filósofo ateu, às vezes, nos traz uma mensagem tão espiritual? Aí eu fui ver o currículo desse filósofo, olha o que ele fala. Ele considera a possibilidade de existência de uma outra ordem, a ordem do divino. Mas, sendo ateu, pensa que essa ordem, em um sentido ideal, que inspira. Para ele, aí reside a justificativa de uma espiritualidade no ateísmo. Aí eu falei, porque ele também está inscrito na consciência dele, Deus está na consciência, né? Apesar, talvez, ele não acredita na religião organizada, mas Deus está lá com ele acredita no ateísmo com uma espiritualidade. Eu falei, bom, é um progresso, né? A citação dele é boa, eu não li a obra desse filósofo, só esse trecho mesmo que eu vi no livro, mas que veio de acordo com o nosso estudo, a nossa conversa de hoje. Quer dizer, então, tudo isso tem que ser projetado para o alto. Se eu não busco a espiritualidade, nada disso teria valor. Ele entende a espiritualidade, que ele pode acreditar numa outra ordem de vida do que aquele acredita, mas que ele acha que tem paralelo a isso. Quer dizer, a consciência dele está ditando para ele essa presença divina em nossas vidas.
Gente, tudo isso que nós falamos e conversamos vai gerar o nosso comportamento. Nós vamos moldando o nosso comportamento através dessa junção de coisas, ideias, estudos, sentimentos, né? Isso aí que vai gerar o conhecimento, vai gerar a experiência. Então, nós vivemos disso e vamos agregando mais conhecimentos e experiências que vão ampliando as nossas possibilidades espirituais. A nossa formação acadêmica, ela nos dá um tipo de ensinamento de vida, de experiência junto ao outro. Hoje, o mundo conectado, né? As etnias, a língua, vamos dizer assim, que se é falada, que nós hoje acessamos, nós aprendemos várias culturas do mundo inteiro. A nossa concepção religiosa, com certeza, molda a maneira que nós vivemos, porque ela justamente nesse sentido que nós temos que nos projetar mais na espiritualidade, no Pai, né? Na direção ao maior, que é o que a doutrina nos esclarece o tempo todo com muita clareza. Nós também recebemos comportamentos de herança, né? Nós temos coisas que aprendemos na nossa comunidade, na nossa família, são as questões culturais que nós vamos recebendo e que hoje algumas questões que eram vividas, né, com clareza numa época já estão sendo revisadas. Hoje, quando a gente vê um programa mais antigo na televisão, eu fico observando, eles colocam lá, essa obra revela costumes da época. Quer dizer, muitas coisas já não são aceitas, as heranças estão sendo destituídas, porque antigamente era assim. A gente até falava, eu escutava muita gente falando que na minha família é isso, isso e isso, né? Então, muitas coisas estão sendo mais esclarecidas nessa herança cultural que nós recebemos. E o aprendizado, né, gente? Esse conjunto todo que vai gerar o aprendizado do indivíduo. E André Luiz nos fala sobre a nossa tendência de repetir comportamentos. Ele fala que essas questões dos costumes e tudo mais, moda, deixa o espírito menos criativo, né? E no nosso lar, André Luiz fala isso, que isso atrasa um pouco a evolução do ser, né? Então, a gente tem que realmente promover mudanças comportamentais a favor, né, de uma vida melhor em sociedade com os nossos irmãos, com mais benefício ao outro, não só benefício a nós outros. Então, por isso que Santo Agostinho, para a nossa melhoria no contexto evolutivo, ele nos coloca o autoconhecimento, aquela experienciazinha, né, de fazer um peso do nosso dia, olharmos melhor as nossas atitudes e começar a fazer uma seleção do bem ou do mal que pratiquei, para a gente perceber quem nós estamos nos tornando. Porque muitas vezes a gente chega em determinados caminhos, aquela questão, fiquei no fundo do poço, porque às vezes nós não avaliamos as nossas atitudes, nós não melhoramos o que deveríamos melhorar, nós não eliminamos aquilo que deveríamos eliminar, né? Por falta de atenção ao nosso comportamento. Então, nós temos que ser mais vigilantes, senão nós não vamos cumprir a recomendação também do Espírito da Verdade, né? O espírita é aquele que se esforça pela sua transformação moral, né? É o esforço de domar as nossas tendências, ou melhor dizendo, é pela sua transformação moral que se reconhece o verdadeiro espírito e pelo seu esforço em domar as más tendências. Então, esse é a receitinha do Santo Agostinho, ela é bem-vinda, né, para o nosso processo evolutivo de avaliação do que eu estou aprendendo, de como eu estou aplicando, como eu estou amando, como eu estou realizando, quem eu estou me tornando, né, para onde estou indo. Então, a gente pode ter um paradigma novo, que é a proposta da doutrina, né? A doutrina espírita, ela oferece, né, essa instrução, essa explicação, essa experiência, através de toda a sua obra, até o Leon Denis, no livro
problema do ser, do destino, da dor, ele cita isso, né? A doutrina nascente era para aqueles que estavam realmente em busca de uma percepção nova da vida, né? Estava num passo mais adiantado para viver essa experiência, que compreenderiam melhor. Hoje, né, depois desse tempo todo, como eu disse no início, a nossa evolução desse entendimento já cresceu bastante, né? A gente tem uma passagem que eu gosto muito do Evangelho, que já vai nos falar um pouco da nossa convivência, né, das nossas relações, que chama a árvore da vida. Essa passagem está no Evangelho, no capítulo 2, o item 16, que nos fala o seguinte: e depois procurar os que estão famintos, levai-os debaixo da fonte da árvore da vida, e partilhai com eles o abrigo que ela oferece. Não se colhe uva nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que conduzem à sombra da árvore da vida. Aqui ele nos dá uma dica, né? Para que a gente faça por aqueles que estão precisando desse ensinamento do Evangelho, e vamos afastar daqueles que nos roubam uma trajetória mais feliz na vida pela nossa própria fraqueza, evidentemente. Então, aquele ditado da união faz a força. Kardec fala isso lá no Livro dos Médiuns, né? A gente se comporta como se fosse um feixe. Quanto mais firme for esse feixe, né, mais condições ele tem de ser transportado. Então, é essa a sombra da árvore da vida. Nada mais é do que o Evangelho, né, que vai nos fortalecer. E ele nos dá uma dica de companhias. Afastai-vos daqueles que só apresentam as dificuldades ou o contrário daquilo que você está buscando, né? Afastar, gente, é diferente de abandonar, hein? Né? Não comprar aquelas ideias, mas recolher aqueles que precisam e que podemos estar juntos. Então, um pouco de relacionamento. Um autor desse texto, ele traz uma coisa muito interessante, que seriam, ele fala de 5 pessoas. Fala, quantos amigos você tem? Se for lá para Facebook, né, YouTube, 3.000, 5.000, lógico, né? Amigos a gente tem poucos, que aqueles que compartilham realmente a existência conosco. Ele fala que nós deveríamos ter pelo menos 5 pessoas, ou representação de pessoas, né? Pode ser mais de uma, evidentemente. Ele coloca primeiro pessoas no amor, né? Ele fala que nós precisamos estar amando. E amar não é só amar a pessoa, mas também estar com ela, com seus defeitos, né? Colhendo essa relação amorosa e de sintonia, de vibração positiva, para o aprendizado crescer juntos. Essa é a verdadeira meta. Às vezes ninguém é perfeito, mas se a gente tolerar, a gente aprende a amar. Então, é um sentimento que nos estimula, né? A vida, a ações. Então, pessoas no amor, a gente tem que estar amando. E quando fala amor, não é só o amor sexual, mas é o amor em si, né? Da nossa família, um vizinho que a gente gosta muito, um amigo de infância, um namorado, um marido, uma esposa, um filho, um primo, né? Alguém, ou algumas pessoas que nós temos uma relação amorosa, para que a gente não fique amargo. Então, é necessário o amor, né? Nós temos também, que pode contribuir com a nossa existência, pessoas no intelecto. Ou seja, às vezes essa pessoa nem é tão nosso amigo íntimo, é aquele bom escritor, é um bom livro, como nós estamos até falando do livro hoje, né? É uma observação que a gente faz, uma colega de trabalho, pessoas que têm um conhecimento, um desenvolvimento intelectual bom, né? Que a gente se inspira para ser o aprendiz através daquela
daquela obra ou daquela pessoa, né? Nós temos que identificar o que nós estamos trazendo para a nossa vida, né? Como aprendizado. Pessoas da racionalidade, né? Aqueles que nos alertam para direitos e deveres, são mais severos, né? Na razão, fala como se fosse um nosso contador que vai nos dando as dicas, né? Aqueles que nos sinalizam, às vezes, caminhos mais difíceis que nós podemos estar optando. E, às vezes, a gente não gosta muito. É o chato, né? É aquele que pega no pé, mas, às vezes, ajuda. A gente tem que prestar atenção. E tem os da espiritualidade. Chico fala o seguinte: espiritualidade é como uma pequena semente que deve ser plantada, regada todos os dias para dar fruto. Então, pessoas de espiritualidade, ou seja, que buscam essa espiritualidade, que nós também devemos estar juntos. Nós temos, né, graças a Deus, os mentores espirituais, os livros espíritos, os amigos da nossa casa, aqueles que compartilham a existência conosco, que nos ajuda a promover um pouco esse encontro com a espiritualidade. Então, a espiritualidade hoje, né, é um assunto, é uma necessidade que se espalha para todos os locais, até os locais acadêmicos, né? Porque há uma necessidade dessa identificação do espírito. E espiritualidade, como o Chico falou, é uma semente que a gente vai desenvolvendo. É a fé raciocinada, como nos fala Kardec, né? A gente vai regando com as nossas atitudes, com as nossas experiências, com o nosso bem-querer. Então, nós temos que estar ligados à espiritualidade. Como diz Kardec, é um processo evolutivo. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, né? Então, a intuição nos ajuda, a criatividade, a arte, a descoberta, a inventividade, né? A gente inventar novas situações, a imaginação, a filosofia, a sensibilização, enfim, o sentir. Essa reunião do amai-vos e instruí-vos, que o Espírito da Verdade nos recomenda, né? E existe uma quinta pessoa que é chamada muitas vezes de inimigo. Tanto é que nós temos um capítulo no Evangelho que é amar os vossos inimigos, porque eles existem, eles estão próximos a nós de alguma maneira, mas os inimigos, né, muitas vezes a gente não consegue amá-los, como até fala no Evangelho, não nos pede que o amemos, que tenha a mesma relação que nós temos com aqueles que nós já amamos, né? Mas que não queiramos o mal dele. E podemos acrescentar que temos, às vezes, muitas coisas a aprender com aquela pessoa. Se ela é tão diferente, né? O inimigo é o diferente para a gente. Então, vamos ver o que nós temos que aprender com aquela pessoa através da observação. A gente não vai morrer de amores, mas a gente pode ter um aprendizado nessa caminhada. Como fala Jesus, reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com ele. Se a gente não tiver uma proposta de melhoria, né, nem que seja pela observação, pelo aprendizado, nós teremos muita dificuldade nesse resgate. Então, é uma maneira que a gente tem de começar. Quem sabe a gente descobre o que aquela pessoa tem de bom, né? Nós podemos pensar. E no Evangelho nós temos, né, o item, a lei do amor, que eu tirei alguns trechos para que nós possamos ilustrar isso aqui, né? Segundo Lázaro, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Quando Jesus pronunciou a palavra divino amor, fez estremecer os povos. Os mártires da esperança desceram ao cielo. Aquela palavra de Jesus despertou a humanidade para um novo caminho, né? E ele fala o seguinte: amar no sentido profundo do termo é ser leal, consciencioso, para fazer os outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si
a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo, para dar-lhes alívio. Olha, Sansão fala isso na lei do amor. É o quê? É ser leal, probo, consciencioso, para fazer os outros aquilo que gostaríamos que fizéssemos, né, conosco. Aí eu falei, gente, é uma definição do amor, porque muitas vezes a gente fica muito no subjetivo, a gente tem os sentimentos, né? E temos os sentimentos de amor, mas ninguém explica, mas é que ele explicou. Né? Ser leal, o que é ser leal? Sincero e fiel às regras que norteiam a honra e a probidade. Ser franco, honesto, reto, que detona responsabilidade para os compromissos assumidos, correto e fiel. Então, ser leal é você ser correto e fiel com tudo que você assume. A reencarnação é um compromisso assumido, né? Bom, e probo é ser íntegro, honrado, honesto, reto. Então, a probidade é uma característica do amor. Consciencioso, que não quer que a consciência o acuse. Aonde está, né, Deus? Na nossa consciência. Então, se a gente seguir a consciência, nós vamos amar naturalmente, porque Deus é amor, né? Jesus nos ensina o amor o tempo todo. Então, essa é a palavra de Lázaro para todos nós sobre a lei do amor. E nós vamos ter também, dentro das leis morais, eu gosto muito dessa afirmativa, porque as leis morais elas são trazidas para a gente no Livro dos Espíritos, cada lei com a sua explicação, da conservação, da destruição, do trabalho, enfim, todas as leis morais. Mas a lei do amor, justiça e caridade é uma lei só, ela não foi separada nas leis morais. Tá? A lei de amor, justiça e caridade, quer dizer que tem que andar junta. Então, o que fala para a gente, né? A gente tem que entender essa passagem para que a gente possa vencer a nós mesmos, ao trabalho da nossa consciência. Por quê? A justiça, ela está direto, não a punição. A justiça nos dá libertação, porque nos alinha a consciência. A justiça aplicada por caridade, ela não é vingança, aí ela é o amor. Então, para praticar as três juntas, nós vamos estar com atitudes mais ligadas à espiritualidade, mais ligada a Deus. As outras leis também, mas essa aqui especificamente nos mostra a questão da espiritualidade, da espiritualização, da evolução, né? E do bom sentimento na aplicação de todas as leis. Então, a lei de amor, justiça e caridade, elas caminham juntas, que é o tempo todo o que a gente procura entender através da nossa percepção espiritual, né? A gente tem que avaliar se a gente está agindo, né, com amor, justiça e caridade. As outras leis são até leis naturais, elas podem ser burladas por nós, como nós hoje, a lei da destruição, a gente ajudou muito a destruir o planeta em muitas coisas, né? Outras podemos burlar a lei do trabalho. Agora, essa aqui é uma lei que nós deveremos praticar. Se praticarmos ela, nós vamos estar cumprindo todas as leis, né? Morais que nos dizem. Gente, e aqui nós estamos já encaminhando para o encerramento, mas tem um livro que nos traz muita instrução sobre isso, é o Mestre na Educação, né, pelo Espírito de Vinícius, que nos coloca essa condição do Jesus como mestre. O mestre que ele fala aqui é Jesus nos trazendo a educação. Então, o que ele fala nessa passagem? Né? Que mediante os poderes do Espírito, então, nossa condição espiritual, vamos relembrar o triplo aspecto da doutrina. Né? A gente, através da ciência, analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. Que é mostrando o seguinte, na área do conhecimento, nós vamos analisar, pesquisar, a filosofia, que é a vivência, nós vamos aprender a discernir e assimilar,
e vou aprender quando eu projeto para o alto. Está escrito lá no livro do Vinícius. E eu vendo um relatório da Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação do século XXI, eles criaram 4 pilares, que depois foi feito uma relação com as máximas de Jesus. Então, os 4 pilares da educação do século XXI, pelo relatório da Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, eles falam o seguinte, que tem que ser aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, seria conhecer, realizar, relacionar e se construir, né? A ser alguma coisa. Então, a correlação que se faz com as máximas do Cristo. Aprender a conhecer, quando ele nos diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará ou vos fará livre, em algumas traduções, né? Em João, no capítulo 8. Aprender a fazer, faze isso e viverás. Todas as instruções do Evangelho. Está no capítulo 10 em Lucas. Conviver, fazei aos outros o que gostaria que eles vos fizessem. Mateus, capítulo 7. E aprender a ser a máxima do Cristo, né? Vós sois a luz do mundo, né? Nós somos a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, do Espírito. Está no Mateus, no capítulo 5. Então, a gente vê que tudo se integra, né, para que nós possamos buscar esse aprendizado. E segundo Emmanuel, né, psicografia de Chico Xavier, diz o seguinte: Jesus é o nosso divino mestre. Eduquemo-nos com ele, a fim de que podemos realmente educar. Vamos educar com Jesus. E não poderíamos deixar de citar um mandamento maior de Jesus, que está em Marcos, no capítulo 12. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, Jesus resume toda a sua lei, né, de todos os profetas, nessas 2 máximas, que as outras todas vêm a nos dar o caminho para construir isso, né? Amar a Deus todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Quer dizer, não nos pede nada além do que nós, na nossa estatura espiritual, podemos dar. O nosso trabalho é de fazer esse sentimento, essa certeza, esse esforço ser maior sempre, para que a gente possa realmente ir penetrando o ato divino, como Emmanuel nos explica no Consolador. E um caminho que ele nos dá também é amar o próximo, que é o que o Espírito da Verdade nos fala para a gente vencer a impiedade, né? É amor ao próximo, é se interessar pelo outro. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu vi, que fala muitas vezes: a gente não interessa por nas mínimas atitudes. Onde eu vi, não me lembro o lugar, é o seguinte: a falta de capricho é desinteresse pelo outro. Então, nós temos que fazer tudo com muita maestria, com muito amor, porque quando eu não estou sendo caprichoso naquilo que eu realizo, eu não estou interessado pelo outro, né? Então, é o amor ao próximo que é o norte. E Jesus ainda reforça mais em João essa fala, né? Quando ele fala com os discípulos: dou-vos um novo mandamento, amai uns aos outros como eu os tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns ao outro. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, essa é a palavra de Jesus, né?
É o amor, ele é um mestre na educação e nos fala do amor o tempo inteiro. E Chico tem uma fala dele que é bem conhecida, né? Que o amar-vos uns aos outros como eu vos amei, ele supera o amar uns aos outros, né? Porque como eu vos amei. E Chico traduz o que quer dizer isso. É amar sem esperar ser amado, sem esperar recompensa alguma, nem da inteligência do próximo. Olha que liberdade. Amar alguém ou alguma causa, como o Chico nos fala, sem esperar nada, nem a compreensão da inteligência do próximo, aí sim é amar, né? No ápice no seu entendimento e construir um mundo melhor, né? E ele fala que aí está a origem de se extinguir todas as guerras, né? E nós fazermos a construção de uma sociedade melhor. Então, nós precisamos realmente o esforço, né, para crescermos em amor, que o conhecimento nos auxilie, nos promova, né, esse interesse, esse desenvolvimento, para que o amor se instale no nosso coração e que a gente consiga projetar todas as oportunidades que temos aqui na Terra, né, a reencarnação, através do estudo da ciência, da filosofia, essa projeção necessária para o alto, para a espiritualidade com Jesus. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Nós que agradecemos, Eugênio, pela tua mensagem de hoje. Que possamos buscar cada dia estar um pouco melhor que ontem, né? Buscando através desses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Queremos também agradecer a todos que estão nos assistindo em conexão conosco, que possam receber em seus lares a luz dos mensageiros de Jesus. Também queremos agradecer a equipe Secal, que torna possível essa divulgação através de seus canais de multimídia. E para encerrar o nosso dia de hoje, vamos pedir então para o nosso querido amigo Eugênio fazer a prece de encerramento. Por favor, Eugênio. Que Jesus esteja conosco em todas as horas. E nessa hora que nos reunimos com amigos, tanto encarnados quanto desencarnados, nessa reflexão de hoje, possamos somar essas energias em favor da humanidade, em favor daqueles que sofrem mais do que nós, daqueles que necessitam dessa presença fraterna no dia de hoje como um recurso maior a impulsionar a caminhada, a vencer as dores físicas e espirituais em busca de caminhos mais firmes. Que possa as energias favorecer o trabalho incansável da espiritualidade, que conta com essas migalhas que ainda podemos gerar através do nosso coração e do nosso pensamento em favor do próximo. Que possa abençoar os trabalhadores do Cristo em todas as suas searas, para que essa mensagem de amor, de luz e de verdade se espalhe cada vez mais, se instale nos corações do homem, não como uma palavra vã, mas como uma postura, uma atitude diante de momentos tão relevantes que vivemos em humanidade, em busca de uma regeneração, em busca de uma sociedade mais una, mais feliz, mais amorosa. E possa, Senhor, também chegar as vibrações aos homens do poder e das decisões sobre vidas humanas, que sensibilizem através do seu pensamento e do coração, para que possam ser detidos pela vossa misericórdia, que se instale no coração de todos. Que as vibrações maiores permaneçam com todos, abençoe o trabalho da casa que nos convidou, Raio de Luz, aqueles trabalhadores também que estão ali no trabalho incansável de auxílio, que possam receber forças maiores do alto para prosseguirem na tarefa que abraçam. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja Deus.
Que assim seja. Obrigada, Eugênia. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um ótimo domingo. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, Chico.